Olá, seja bem-vindo a mais um GTcast, o seu podcast sobre gestão tributária. Estamos aqui para fazer mais um programa e dessa vez tratando de tudo aquilo que aconteceu de mais importante na área tributária no mês de dezembro de 2021. Eu quero começar desejando um feliz ano de 2022 para você que nos prestigia com a sua audiência todos os meses e dizer que a gente continua firme nesse projeto de todos os meses trazer para você um resumo daquilo que aconteceu de mais importante para você que é profissional, que lida com a matéria tributária e que tem tanta dificuldade de acompanhar essa área que envolve uma dinâmica tão grande de alterações normativas, de decisões judiciais, o que acaba ensejando também muitos questionamentos, muitas dúvidas. E eu conto aqui mais uma vez com a presença de Gustavo Reis, Daniel Brasil. Feliz ano novo para vocês e feliz podcasts novos ao longo desse ano de 2022. Olá, Alexandre. Olá, Daniel. Um prazer estar mais uma vez com vocês aqui, agora em 2022, mas ainda para falar daqueles acontecimentos de dezembro de 2021, mas eu posso dizer que a minha expectativa para esse ano é que a gente tenha muita novidade. Verdade. E eu acho que você também espera o mesmo, né, Daniel? É isso mesmo. Desejo a todos um feliz 2022. Sejam todos bem-vindos a mais essa edição do GTcast que está com a pauta bem recheada. É isso mesmo. E a gente vai começar fazendo aquele giro de notícias, trazendo aqui alguns destaques das notícias mais importantes na área tributária na seção GT News. Eu passo a bola para você, Daniel. A primeira notícia é: Câmara aprova parcelamento de dívidas de micro e pequenas empresas. A Câmara dos Deputados aprovou o PLP 4621, que cria um novo programa de parcelamento de dívidas de micro e pequenas empresas participantes do Simples Nacional, inclusive os microempreendedores individuais e as empresas em recuperação judicial. A proposta será enviada à sanção presidencial. Pelo texto, o contribuinte terá desconto sobre juros, multas e encargos proporcionalmente à queda de faturamento no período de março a dezembro de 2020, em comparação com o período de março a dezembro de 2019. Empresas inativas no período também poderão participar. Esse projeto era aguardado por muitas empresas do Simples que estavam inclusive ameaçadas de serem excluídas desse regime tributário em função principalmente de débitos acumulados no período da pandemia. E esse projeto muito aguardado foi aprovado ali praticamente no apagar das luzes do ano de 2021. Agora, uma coisa interessante, Gustavo, aquele outro projeto que envolve a reabertura do PERT para as empresas não optantes do Simples acabou não sendo aprovado em 2021. Exato, a gente tem a expectativa que agora ao longo de 2022 o PERT para as empresas que não são do Simples Nacional saia, mas por hora só esse HELP, que muita gente até faz a alusão ao termo em inglês de ajuda, ele foi aprovado sim para as empresas optantes do Simples Nacional. Exato, e esse HELP vai ser melhor comentado aqui quando a gente, no próximo podcast, tratar da lei complementar que ainda não foi publicada na data da gravação desse programa. Por isso que a gente está dando a notícia, mas a publicação da lei complementar ficou para janeiro. E aí a gente vai comentar se houve algum veto, se não houve e quais são outros detalhes importantes que a gente tem que destacar desse projeto de lei complementar. Mas uma notícia muito importante e que merece todo o destaque nesse nosso programa porque muitas empresas estavam aguardando essa notícia. Daniel, a próxima notícia é: certidões negativas passam a ser emitidas exclusivamente pela internet. Através de ato conjunto, a Receita Federal e a PGFN definiram que a partir de janeiro de 2022, as certidões negativas de débitos e positivas com efeito de negativa de débitos deverão ser emitidas exclusivamente pela internet. Nos casos em que não for possível emitir a certidão automaticamente pelo site da Receita ou PGFN, o pedido de liberação da certidão, acompanhado da comprovação da solução das pendências impeditivas, deverá ser protocolado exclusivamente pela internet, via processo digital, disponível no Portal de Serviços da Receita Federal, o ECAC. Aqui a gente acompanha, mais uma vez, aquele processo inevitável que se acelerou muito nesse processo de pandemia, que é
utilização dessas tecnologias a nosso favor. Então, muitos processos que antigamente você precisava se deslocar presencialmente a alguma unidade da Receita, da Procuradoria, tudo isso está migrando para o formato digital e hoje você consegue obter facilmente essas certidões pela internet. E caso tenha algum problema, pelo próprio portal do ECAC, você já consegue abrir um processo digital para agilizar essa demanda. Aqui, para mim, uma notícia muito positiva. Muito positiva mesmo, Gustavo. No último programa a gente até falou sobre isso, né? O quanto a Receita avançou em relação ao atendimento digital. E para esse serviço aqui, muito importante a Receita abrir a possibilidade de o atendimento ser feito através do ECAC. Até porque muitas das pendências elas são regularizadas e comprovadas através de documentos que podem ser facilmente digitalizados e juntados através de um dossiê digital. Felizmente, então, a Receita Federal dá mais um passo positivo aí no avanço do atendimento aos contribuintes. STJ vai definir tese filhote do ICMS-ST na base do PIS e da COFINS. O julgamento da exclusão do ICMS na base do PIS e da COFINS pelo Supremo Tribunal Federal, finalizado neste ano, traz uma bagagem, uma série de teses filhotes que ganharam força entre os contribuintes depois da decisão. Em dezembro do ano passado, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que vai fixar o precedente sobre uma delas. É a disputa sobre a exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS. Aqui, Alexandre, eu não sei o que você acha, mas a minha opinião é que o STJ ele não vai ser favorável ao contribuinte. Inclusive, a segunda turma já é desfavorável e estamos aguardando agora a primeira turma se manifestar. Mas, ao meu ver, essa é uma tese filhote que não deve prosperar. Pois é, e eu digo até que a tese filhote, que a gente poderia dizer é a mais parecida com a tese mãe, porque a gente está falando apenas da forma diferente de calcular o ICMS. Então, se o ICMS não está incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS, por que o ICMS, que é pago antes, quando da compra da mercadoria, sobre um preço que é presumido, um preço que não necessariamente vai ser praticado ali na ponta final, por que esse imposto não deveria ser excluído da base do PIS e da COFINS? Então, me parece que é a tese que tem mais identidade com a tese mãe, mas com esses precedentes do STJ, a gente está correndo o risco de não ver mais uma vez coerência. Inclusive, falando de coerência, ou melhor, de incoerência, a gente pode dizer que o próprio STF foi muito incoerente ao julgar a tese mãe, a chamada tese do século, e dizer que essa tese filhote, a mais parecida com a tese mãe, não era de competência do STF, que era uma questão infraconstitucional e que o STJ é que deveria decidir. Quer dizer, infelizmente, em matéria tributária, a gente pode ter tido muitas decisões favoráveis aos contribuintes nos últimos anos, mas cada decisão é uma caixinha de surpresas. Inclusive, a gente vai falar de algumas caixas de surpresas aí mais adiante. Vamos para a próxima sessão, Agora é Lei, comentando as principais normas publicadas no mês de dezembro de 2021. A primeira norma é a Medida Provisória 1091 de 2021. A partir de 1º de janeiro de 2022, o valor do salário mínimo será de R$ 1.212. Aqui, Daniel, todo ano a gente vê essa medida provisória, uma medida provisória sendo publicada para trazer a atualização do salário mínimo para o novo exercício. A gente viu essa medida provisória falando do salário mínimo e estamos, Alexandre, na expectativa da portaria que vai regulamentar o teto do INSS para o ano de 2022, que até a presente data ainda não saiu, mas que provavelmente no próximo programa nós vamos comentar, não é isso mesmo? É isso mesmo. Essa tabela de reajuste do INSS ela é aguardada todos os anos com expectativa, lembrando que, para efeito de cálculo do INSS sobre o profissional empregado, o trabalhador que é avulso também, a gente já pode dizer que ele vai ter a incidência daquela alíquota de 7,5% até o valor de R$ 1.212, que é o novo salário mínimo. Para o contribuinte individual, a alíquota de retenção para aqueles que pagam por um serviço prestado por um profissional autônomo, ela continua incidindo sobre o valor da remuneração, ainda que seja uma remuneração inferior a um salário mínimo.
Então a nossa grande expectativa está na definição do limite máximo, daquilo que popularmente é conhecido como teto do INSS. E a gente ainda tem que aguardar alguns dias, provavelmente agora em janeiro, mas depois da gravação desse programa, para saber exatamente qual vai ser esse valor. Solução de consulta COSIT número 209 de 2021. Dispõe acerca do afastamento da tributação do imposto sobre a renda sobre o abono pecuniário de férias, de que trata o artigo 143 da CLT, em decorrência de jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, reconhecida pelo ato declaratório PGFN número 6 de 2006, e a tributação sobre o abono pecuniário de férias, enquanto pago no curso do contrato de trabalho. Aqui eu quero fazer dois destaques. O primeiro, o fato de que a gente não deve confundir o abono pecuniário de férias com o terço constitucional de férias. O abono pecuniário é isento do imposto de renda. Aquele terço constitucional de férias, embora tenha sido questionado judicialmente a tributação desse valor, não há nenhuma jurisprudência favorável e consolidada no sentido de reconhecer o mesmo benefício. E o outro destaque que eu quero dar é para o fato de que essa decisão favorável à não incidência do IR sobre o abono pecuniário de férias, ela vem ali do final da primeira década, agora do ano 2000, ali por volta do ano de 2008, 2009. E interessante, de lá para cá, o governo federal não editou nenhuma lei para alterar a regra na legislação. Tudo que a gente tem e que serve como fundamento legal, vamos dizer, para não tributar o IR sobre o abono, é aquilo que consta em um ato da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que reconheceu a procedência dessa tese com base naquele artigo que a gente sempre cita aqui, que é o artigo 19 da Lei 10.522. Então não existe lei a rigor falando isso, mas existe aí um ato normativo que dá efeito vinculante para essa tese que foi acolhida no STJ. Instrução Normativa RFB 2061 de 2021. Esta norma dispõe sobre o CNO, Cadastro Nacional de Obras, trazendo novas regras para 2022, revogando a antiga regulamentação da Instrução Normativa RFB 1845 de 2018. Essa instrução normativa é uma prova do desafio que a gente vive aqui diariamente ao lidar com essa matéria tributária. Eu finalizei a 8ª edição do livro Gestão Tributária de Contratos e Convênios, agora no final de novembro de 2021, e quando foi ali poucos dias depois, o livro já tinha sido encaminhado para a diagramação final e encaminhamento posterior para a gráfica, e saiu essa instrução normativa substituindo a IN que a gente cita no livro. Quer dizer, não conseguimos mais atualizar o livro com essa instrução normativa, mas felizmente, Gustavo, pelo que a gente examina ali, não houve alteração substancial nas regras do CNO, não é isso mesmo? Exatamente, a gente não viu muitas mudanças. A própria Receita Federal do Brasil pontua que tiveram ali mudanças nos canais de atendimento e isso precisava ser de alguma forma atualizado. Algumas questões com relação à atualização do novo responsável, que antes tinha que ser feito diretamente em alguma unidade da Receita Federal do Brasil, agora vai ser feito pelo contribuinte lá no portal do ECAC. Então foram mudanças simples assim, que eu acho que de alguma forma visavam simplificar o procedimento, mas de novidades muito relevantes a gente não encontrou muita coisa não. Lei Complementar número 188 de 2021. Esta norma altera a Lei Complementar número 123 de 2006 para, dentre outros aspectos, aumentar o limite da receita bruta anual do transportador autônomo de cargas, inscrito como MEI, para R$ 251.600. Interessante essa lei complementar, porque a gente sabe que o MEI, para estar enquadrado nesse regime de tributação, ele não pode auferir um valor anual superior a 81 mil, é o que prevê a Lei Complementar 123. Mas com essa mudança promovida pela Lei Complementar número 188, o transportador autônomo de cargas, ele ganha o benefício de continuar como MEI, com uma tributação muito favorável, ainda que o seu rendimento anual ultrapasse aqueles 81 mil para os demais prestadores que desejam se enquadrar como MEI. Então, o transportador autônomo de cargas, ainda que tenha um faturamento até maior, um pouco maior do que 250 mil,
continua permanecendo nesse regime, se beneficiando de todas as vantagens que ele traz. E mais um detalhe, a lei complementar alterou também o percentual de contribuição do meio transportador autônomo. Então, ao mesmo tempo que ele teve um aumento substancial no limite, né, sai dessa regra de 81 mil, vai para 250 e poucos, ele passa a contribuir não com 5% do salário mínimo, como é o caso dos demais microempreendedores. Ele vai ter que pagar 12% do salário mínimo a título de contribuição para o INSS. Lei Complementar número 187 de 2021. Dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à Seguridade Social, de que trata o parágrafo 7º do artigo 195 da Constituição Federal, bem como altera dispositivos do CTN e outras normas. Essa lei ela é muito importante, inclusive para aquelas entidades sem fins lucrativos que estavam aptas a pleitear a chamada isenção do INSS, que a rigor não é isenção, é imunidade. Mas o que aconteceu? O STF, há alguns anos, julgou que era inconstitucional a Lei 12.701 de 2011 estabelecer requisitos para a fruição desse benefício, porque uma lei ordinária federal não poderia fazê-lo. Resultado, nesse intervalo entre a decisão do STF até agora a edição da Lei Complementar 187, uma entidade, por exemplo, de fins educacionais que preenchesse apenas os requisitos lá do artigo 14 do Código Tributário Nacional, ela poderia pleitear o direito de não pagar o INSS patronal. E agora essa Lei Complementar 187, ela praticamente reproduz o que está na Lei 12.101 de 2011. De maneira que, na prática, as entidades vão voltar a ter que preencher os requisitos que já eram previstos antes, com algumas alterações. Então, acaba que essa lei complementar ela põe fim às esperanças de algumas entidades sem fins lucrativos de conseguir esse reconhecimento da sua imunidade de maneira mais fácil, porque agora elas têm que preencher requisitos que estão em lei complementar e isso está de acordo com aquilo que decidiu o STF. Portaria PGFN, Ministério da Economia, número 15.059 de 2021. Esta norma altera a Portaria PGFN, número 11.496 de 2021, para prorrogar os prazos para ingresso no Programa de Retomada Fiscal no âmbito da PGFN. Assim, os contribuintes que quiserem aderir ao programa poderão fazer até o dia 25 de fevereiro de 2022. Olha, Daniel, eu sei que você tem acompanhado e essa portaria veio num momento muito oportuno, porque o prazo para adesão a essa transação excepcional da PRF, não Polícia Rodoviária Federal, mas esse programa de retomada fiscal, era 29 de dezembro. Só que como a gente já comentou antes, muitas empresas estão aí no aguardo do PERT e estão na dúvida se vão aderir ao PERT quando ele sair ou se já aproveitam esse programa de retomada fiscal. Só que como o PERT não saiu, muitas empresas iam acabar aderindo a esse programa de retomada fiscal no dia 29 de dezembro, por não ter outra possibilidade. Então, com essa prorrogação, nós temos a expectativa de que talvez o PERT saia nesse tempo e as empresas possam ter maiores possibilidades de escolha entre um programa ou outro, daquilo que for mais benéfico dentro da sua política ali para a regularização de débitos tributários. É isso mesmo, Gustavo. E agora a expectativa é, será que até 25 de fevereiro o Congresso aprova o PERT e as empresas que estão indecisas vão ter essas duas opções? Ou será que o Congresso demora mais de decidir acerca desse projeto e quem sabe o PRF ele é prorrogado mais uma vez, já que ele vem sendo prorrogado de maneira reiterada nesses últimos tempos. E a prorrogação se dá de uma maneira muito simples, porque é através de uma portaria da PGFN. Então a gente precisa realmente aguardar as cenas dos próximos capítulos, até para orientar as empresas que estão em débito e que estão aguardando essa definição. Solução de consulta COSIT número 182 de 2021. Não se sujeitam à retenção de imposto sobre a renda na fonte, prevista nos artigos 714 e 716 do Regulamento do Imposto de Renda, as importâncias recebidas por pessoas jurídicas de direito privado
em decorrência da prestação de serviços de manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos para outras pessoas jurídicas. Essa solução de consulta é muito interessante e já confirma algo que a gente diz há muito tempo, que a manutenção de equipamentos não está prevista lá no artigo 714 do Regulamento de Imposto de Renda como serviço profissional. Então, a gente pode dizer que realmente a manutenção não está enquadrada ali. Talvez a discussão, Alexandre, fosse se essa manutenção de gerador não seria algum tipo de serviço de construção civil por envolver alguns equipamentos um pouco mais complexos, mas a gente também pode dizer que se for construção civil também está fora do campo de incidência. Então, considero acertada a decisão da Receita Federal do Brasil em colocar essas hipóteses fora do campo de incidência da retenção do IR para esse perfil de consulente, daquele que fez a pesquisa, porque se é um órgão federal, provavelmente a resposta seria um pouco diferente. Exatamente, Gustavo. É esse aspecto que eu queria pontuar, que quem lê essas decisões da COSIT tem que ter o cuidado, principalmente em matéria de retenção dos chamados tributos federais, de analisar a natureza jurídica da fonte pagadora. É por isso que no nosso livro Gestão Tributária de Contratos e Convênios, quando a gente fala das retenções de uma maneira geral, a gente destaca aquela classificação que é feita no QSO, no Quadro Sinótico de Obrigações. E aqui tem mais um adendo, é que em se tratando de órgãos, autarquias ou fundações estaduais e municipais, essa decisão, que até pouco tempo era válida, ela deixa de ser se a gente considerar que o Estado ou município pode passar a fazer a retenção do imposto de renda nos mesmos moldes que os órgãos federais. Algo que a gente já discutiu e debateu aqui em outros momentos, inclusive foi objeto de uma live que a gente fez no projeto 30 Minutos em Foco. Por isso, aqueles que estão ouvindo esse comentário e por acaso têm a curiosidade de entender mais a respeito dessa novidade, a gente comentou ali no programa de novembro, em que a gente tratou das decisões que foram proferidas pelo STF no mês de outubro. Solução de consulta COSIT número 184 de 2021. Conforme esta consulta, a hipótese de retenção do imposto sobre a renda na fonte, prevista no artigo 738 do Regulamento do Imposto de Renda, não abrange importâncias pagas às pessoas jurídicas em decorrência de sentença arbitral. A dispensa de retenção do imposto de renda, prevista no parágrafo 5º do artigo 740 do Regulamento do Imposto de Renda, sobre indenizações pagas ou creditadas destinadas a reparar danos patrimoniais, abrange somente as destinadas a reparar danos emergentes. E aqui, Daniel, o que a Receita está pontuando me parece que faz todo sentido, porque ela está dizendo não que o problema é a homologação do acordo via sentença arbitral, mas o problema é que não basta um acordo dizendo que um determinado valor foi pago a título de dano emergente para comprovar que esse dano aconteceu. O dano emergente é aquele que é comprovável de alguma maneira. Então, se houver uma sentença arbitral homologando um acordo para reparação desses danos patrimoniais emergentes e existir prova do efetivo valor ali que foi suportado pela parte que está recebendo aquela reparação, não haveria impeditivo para que esse valor fosse pago sem incidência do imposto de renda. Por isso, me parece muito razoável a conclusão da Receita Federal nesse caso. Instrução Normativa RFB 2053 de 2021. Dispõe sobre a contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta, a CPRB, destinada ao Regime Geral de Previdência Social, devida pelas empresas referidas nos artigos 7º e 8º da Lei nº 12.546 de 2011. Aqui, Alexandre, a impressão que eu tenho é que a Receita Federal do Brasil não quer ter normas muito remendadas, cheias de cortes, revogado, com redação mudada, porque com essa instrução normativa que revogou a IN 1436 de 2013, o conteúdo ficou basicamente o mesmo, a gente não viu mudanças, mas ela veio com uma nova cara. E alguns fundamentos acabaram mudando de artigo. Por exemplo, o que constava na IN 1436 de 2013, que falava da necessidade de o prestador informar sua alíquota na nota fiscal, constava do artigo 9º, parágrafo 8º. Agora está no artigo 10º. Agora, isso não tem repercussão nenhuma, mudou o artigo, mas o texto é exatamente o mesmo.
Então, ao meu ver, foi a Receita simplesmente deixando algo um pouco mais limpo, sem tantos cortes e rasuras na iene que já era de 2013. É isso mesmo, Gustavo. E aqui eu digo que a Receita Federal foi um pouco precipitada, porque agora em dezembro ela sabia que o Congresso Nacional já estava prestes a aprovar a prorrogação do regime de desoneração por mais 2 anos, algo que a gente vai comentar no próximo programa. Só que ao invés de aguardar a nova lei para publicar uma instrução normativa já atualizada com esse novo parâmetro, a Receita preferiu já publicar a nova instrução normativa que dentro de algumas semanas, vamos dizer, já vai precisar de um remendo, já vai precisar de uma atualização em função dessa lei que prorrogou o regime de desoneração. Vamos para a última norma, que é a Instrução Normativa RFB 2055 de 2021. Dispõe sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e revoga a antiga regulamentação trazida pela IN 17 de 2017. De uma maneira geral, o que a gente vê é que essa instrução normativa revogou a IN 1717 de 2017, mas não trouxe alterações, vamos dizer, na essência dessas regras. Agora, quem lida com recuperação de tributos, como é o caso da gente, acaba lidando muito com esse tipo de normativo e a gente precisa examinar ali detalhes. Então, a gente vê que uma série de aprimoramentos foram feitos, mas de aplicação pontual. Por exemplo, uma empresa que quer a restituição da retenção do INSS, ela só precisa fazer a comprovação do recolhimento se a fonte pagadora que reteve e recolheu aquele percentual de 11% da nota ainda não estiver obrigada à entrega da FD-REINF. Por que isso? Porque se estiver obrigada a entregar FD-REINF e DCTF-Web, esses valores já constarão da base da Receita, independentemente da comprovação por parte do prestador. Então a gente vê que são aprimoramentos que estão inclusive em consonância com essa evolução que a gente está assistindo nos últimos anos, com a implementação de E-Social, FD-REINF, DCTF-Web e outros controles. Vamos agora para os comentários acerca das principais decisões judiciais ou administrativas sobre a matéria tributária, a seção de olho nos tribunais. Extinção de execução fiscal de baixo valor por falta de interesse de agir é tema de recurso no STF. O Supremo Tribunal Federal vai decidir se é possível a extinção de execução fiscal municipal de baixo valor por falta de interesse de agir, tendo em vista a modificação legislativa sobre o tema e a desproporção dos custos de prosseguimento da ação judicial. O tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência da repercussão geral no recurso extraordinário 1355-208, que discute a matéria. Aqui, Daniel, essa é uma decisão importante porque há uma onerosidade nessa ação judicial e às vezes o valor é tão pequeno que realmente faz surgir esse tipo de discussão. Pelo que eu entendi, precisamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para ver o que o STF vai definir. E a discussão envolve a questão do caráter pedagógico dessas ações, né? Às vezes, no município de menor porte, o contribuinte fica devendo o IPTU ali de R$200, R$300. É caro para o município ajuizar uma ação e acompanhar a tramitação de um processo como esse, mas existe o caráter pedagógico, ou seja, se aquele contribuinte ele não é de alguma maneira forçado a pagar via execução fiscal, ele acaba não só deixando de adimplir com a obrigação, como também contaminando a mentalidade de outros cidadãos que vão raciocinar da mesma maneira, que vão entender que o não pagamento do IPTU não vai trazer nenhuma consequência mais séria. Então esse caráter pedagógico acaba pesando do outro lado como um argumento para que mesmo execuções de baixo valor sejam mantidas. É uma questão bastante controvertida e a gente tem que realmente aguardar o desfecho dessa matéria lá no âmbito do STF. STF decide que ICMS para a energia e telecomunicações só vale a partir de 2024. A decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou inconstitucional a cobrança de alíquotas maiores de ICMS sobre serviços de energia e telecomunicações, só valerá a partir de 2024. Foi formada a maioria no plenário virtual da Corte para aceitar a sugestão feita pelos governadores dos estados que poderiam ter que arcar com um rombo nas contas
de cerca de 27 bilhões caso a nova alíquota entrasse em vigor em 2022, como foi inicialmente sugerido pelo relator, ministro Dias Toffoli. Aqui a gente pode dizer que está diante de um absurdo tão grande que, como diz um amigo meu, é uma falta de absurdo, porque a gente está diante de algo escandaloso. O STF não só modulou os efeitos dessa tese, que foi objeto de comentário aqui no programa passado, como ainda modulou para o futuro, e não foi para o futuro, digamos, imediato, foi um futuro distante. Quer dizer, é como se o STF estivesse dizendo: cobrar ICMS de 25% na conta de energia dos consumidores em geral é inconstitucional, porque essa alíquota acima da alíquota permitida, ela só cabe para produtos supérfluos, como é o caso de cigarros, bebidas, etc. E aí o STF reconhece que é inconstitucional, mas ele fala assim para os estados: podem praticar a inconstitucionalidade durante mais 2 anos. Quer dizer, eu nunca vi na história do nosso judiciário uma decisão tão absurda em matéria tributária envolvendo modulação de efeitos como essa. Agora, Alexandre, apesar de concordar com você que foi um absurdo isso que o STF fez, a gente pode dizer que quem foi proativo e ajuizou algum tipo de ação antes dessa modulação dos efeitos conseguiu garantir o seu direito, inclusive para os 5 anos anteriores à data do ajuizamento da ação. E fica aqui uma boa lição: como a gente não sabe como os tribunais vão julgar ou como o STF vai modular os efeitos da decisão, podendo ser inclusive uma modulação absurda como essa, não vale a pena ficar esperando. Vale a pena ser proativo porque o benefício pode ser muito grande. TRF3 afasta a tributação de Selic em tese filhote. A decisão considera precedente do Supremo Tribunal Federal de setembro. Na ocasião, a Corte afastou a cobrança do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido sobre a Selic incidente nos casos de restituição de impostos pagos a mais repetição de indébito. No caso, o Supremo considerou que tanto o imposto de renda como a CSLL não podem incidir sobre o que não constitui acréscimo patrimonial e que os juros de mora são indenização pelo atraso no pagamento de dívida em dinheiro. Exatamente, eu acho que a gente até comentou em um outro programa essa decisão do STF e eu concordo, aqui o TRF3 apenas está seguindo o que o STF já disse e esses juros de mora realmente são indenização. Você está fazendo com que aquele valor que está sendo devolvido seja pago dentro do seu valor real na data da restituição. Então, realmente concordo com o TRF3 e acho que ele está sendo muito prudente, inclusive, seguindo o que o STF já decidiu. Para a STF, imposto sobre serviço incide sobre os serviços provenientes do exterior. O Supremo julgou pela primeira vez a constitucionalidade do imposto sobre serviço sobre serviços provenientes ou iniciados no exterior, manifestando-se sobre as diversas questões levantadas pela recorrente, a TIM, contra a incidência do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Complementar nº 116 de 2003, decidindo pela legitimidade do ISS sobre esse tipo de operação. Olha, Daniel, essa decisão ela é muito interessante porque a gente sabe que o artigo 1º da Lei Complementar 116 já prevê a incidência do ISS sobre os serviços provenientes do exterior. Só que sempre pairou a dúvida do que seria essa importação, o que configuraria. Será que é preciso que você tenha o ato consumado, a prestação do serviço efetiva dentro do território nacional, ou ele pode ser realizado totalmente no exterior, mas o resultado ser obtido dentro do território nacional? Essas discussões fizeram com que o STF precisasse se manifestar e, pelo que eu entendi da decisão, Alexandre, o STF desconsiderou a conduta ou um fazer humano e está dizendo que, ainda que você não tenha nenhum estabelecimento prestador ou de um intermediário no Brasil, ou mesmo que os atos praticados não aconteçam no território nacional, é possível incidir o ISS sobre essa operação, desde que o resultado seja observado dentro do território. Então, me parece que é o STF trazendo algum tipo de delimitação para essa interpretação
daquilo que já consta do artigo 1º da Lei Complementar 116. É isso mesmo, Gustavo. Inclusive tem um trecho lá do voto de um dos ministros que ele fala sobre o princípio da isonomia, considerando o quê? Que todo Estado ele tem a prática de tributar aquilo que é importado do exterior e desonerar aquilo que é exportado para o exterior. Só que em relação ao ISS não existe uma previsão expressa na Constituição para que o imposto incida sobre os serviços provenientes do exterior. Essa previsão só consta da lei complementar. E aí, na medida em que o contribuinte questiona a falta de previsão constitucional, do outro lado, o município, que nesse caso foi o município de Curitiba, rebateu argumentando que esse princípio da isonomia ficaria violado, seria desrespeitado na medida em que o produtor de um programa de computador, que foi a questão envolvida aqui na discussão, no Brasil, ele teria a desvantagem econômica de ter que pagar o ISS, ainda mais depois desse julgado do STF de uns meses atrás, que reconheceu que incide ISS sobre essa operação. Já o prestador estrangeiro, fornecedor de um programa de computador aqui para uma empresa no Brasil, ele teria a benesse de não ter a incidência do ISS sobre aquela operação. Quer dizer, aqui a gente estaria tendo uma inversão daquela lógica. O produtor de um programa de computador aqui no Brasil estaria sendo tributado de uma maneira mais pesada do que o estrangeiro que fornece um programa de computador para uma empresa nacional. E aí, com base em toda essa argumentação, que a gente pode dizer aí que é jurídico-econômica, o STF concluiu, na minha opinião, de maneira acertada pela incidência do imposto nessas operações. Chegamos à última etapa do nosso programa, dedicada a responder às perguntas dos nossos ouvintes. É a sessão Pergunte ao Especialista. A primeira pergunta é da Camille Andrade e ela nos questiona o seguinte: ainda não entendi a que se refere o pagamento do INSS no DAS. Eu sei que não é referente ao recolhimento do INSS da folha de pagamento dos funcionários, pois a contabilidade gera uma guia avulsa, GPS, para recolhimento destas. Este INSS garante a aposentadoria do sócio? A que se refere este INSS com alíquota tão alta? Camille, lendo a sua pergunta, a gente está presumindo aqui que você, como muitos seguidores do Foco Tributário, tem uma empresa e quer entender melhor como é que os seus tributos são apurados. E dentro do Simples Nacional, com exceção das atividades que são tributadas pelo anexo 4º da Lei Complementar 123, em todos os demais casos, o INSS patronal, aquele que a empresa tem que pagar sobre a sua folha de salários, é substituído pelo INSS recolhido dentro do Simples e calculado sobre o faturamento. Por isso, dentro da guia chamada de DAS, o documento de arrecadação do Simples, tem uma parcela ali que é relativa à CPP, a contribuição patronal previdenciária, que a gente chama também de INSS patronal. Agora, paralelamente a isso, a empresa tem a obrigação de recolher o INSS que é descontado do contra-cheque de cada um dos seus funcionários. E isso até pouco tempo atrás era feito através de GPS, Guia da Previdência Social, mas já temos aí praticamente todas as empresas do Brasil fazendo o recolhimento através de DARF, gerado via DCTF Web, e que deve ser o seu caso. Você provavelmente vai continuar recolhendo o DAS do Simples Nacional com o INSS patronal ali embutido e mais um DARF, onde vai estar embutido o INSS descontado do contra-cheque de cada um dos seus colaboradores. A próxima dúvida é de um seguidor que se identifica como contador público. E ele nos questiona sobre o produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte dos estados e municípios. E ele questiona como deve ser informado na DIF. Olha, se eu entendi bem, aqui estamos falando daquela nova retenção do imposto de renda para estados e municípios depois das decisões do STF que permitiram que eles pudessem aplicar as mesmas regras aplicáveis aos órgãos, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista federal. Mas o que é que a gente pode dizer aqui, Alexandre, é que apesar da sistemática ser similar à de quem é federal, os códigos informados na DIF vão continuar sendo aqueles que já eram aplicados. O programa não permite você colocar os códigos de recolhimento na DIF de quem é federal, apesar da sistemática de retenção
ser muito parecido ou a mesma em muitos casos. Então, para muitos casos, você vai colocar o código, por exemplo, 17.08 e não aquele correspondente a quem é federal, que eles aplicam e discriminam na sua DIF. Inclusive, um detalhe importante é que a maioria dos municípios e estados não atentou para o fato de que o STF proferiu essa decisão favorável agora no final de 2021. Então, poucos municípios começaram a fazer a retenção do imposto de renda com base nessas novas regras. Inclusive, um desses municípios que a gente presta assessoria começou ali no mês de dezembro, já que a decisão do STF é de outubro e ela ainda nem havia transitado em julgado quando nós orientamos esse cliente, esse município, a começar a fazer a retenção da nova forma. Então, o que vai acontecer? Esse município vai ter que entregar a DIF até o final de fevereiro, informando esses valores que foram retidos em dezembro com base nas novas regras, mas usando os códigos de DARF que já eram utilizados anteriormente. E aí a gente tem algumas situações curiosas. Por exemplo, o município não tinha que reter antes imposto de renda sobre compra de produtos. E sobre compra de produtos, qual é o código de DARF a ser utilizado? A gente não está vendo outra saída enquanto a Receita Federal não regulamentar essa questão à luz da nova decisão do STF, que não a decisão de usar o código de DARF 1708, aquele que se aplica à maioria dos serviços que está sujeito à retenção de acordo com o regulamento do imposto de renda. E por causa disso que Gustavo bem pontuou, é que se o município, por exemplo, tentar utilizar os códigos de quem é órgão federal, simplesmente lá no programa da DIF não vai nem aparecer esses códigos para ele fazer o preenchimento, na medida em que no cadastro ele informar que se trata ali de um órgão público municipal. Por isso, a orientação da gente é nesse sentido e a expectativa é de que ao longo do ano de 2022 a gente tenha uma regulamentação dessa matéria, inclusive porque em 2023 está previsto essa migração das informações da DIF para a AFD-REINF. É aquilo que foi publicado agora recentemente no final de 2021 e que já está programado para começar em janeiro de 2023. E eu acho, Daniel, que essa era a nossa última dúvida que tínhamos para esse programa e já gostaria de dizer que achei que a pauta realmente, como você pontuou no início, Daniel, estava bem recheada e espero ter contribuído aí para o aprendizado de tanta informação para vocês. Um grande abraço. É isso mesmo, Gustavo. A pauta hoje foi bem recheada com matérias importantíssimas na seara tributária. Eu quero agradecer a audiência de todos, a participação aqui e até o próximo podcast. A gente terminou o ano e começou o ano bem, porque a gente está começando o ano 2022 falando do último mês de 2021 com conteúdos aí muito valiosos para você que lida com essa matéria e na expectativa de que em 2022 a gente vai ter muito mais mudança, muito mais decisão importante. Daí também a importância de você continuar nos acompanhando aqui. Não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de comentar e de compartilhar com outras pessoas que possam se interessar por essa matéria. Um forte abraço e até o próximo programa.